Gente, hoje pela manhã nós estivemos ali no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, sindicato que fez uma atividade importantíssima, eu acho que não somente para Piracicaba, mas para toda a região metropolitana, né? Ele fez um encontro justamente com o foco sustentabilidade, ESG. A pauta era essa e a gente sabe que o ESG é muito importante, todas as empresas, fábricas, o mundo está voltado para o ESG, que tem um significado importantíssimo quando a gente pensa no indivíduo, no ser, como eu, o senhor, a senhora, no ambiente que a gente mora, que a nossa cidade vive e na qualidade desse viver. E aí está o meio ambiente também. Por isso, veio em Piracicaba convite, o palestrante, né, Adalberto Maluf Filho, ele que é secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental. O Maluf, ele é piracicabano, gente, e hoje está ali, né, à frente justamente dessa batalha, né, de melhor qualidade do meio ambiente, melhor qualidade para todos nós, e está tudo atrelado. Destaco aqui, né, todo o saber do Adalberto Maluf, que realmente eu tive a oportunidade de assistir a palestra, né, junto com toda a equipe, convidados ali do sindicato, né, e também do CIMESP, que estava presente, aliás, a prefeitura também. Olha, foi excelente. E tem novidade, tem coisa muito boa para o nosso país. Eu convido, então, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que você possa acompanhar essa entrevista e, na sequência, a gente comenta um pouquinho. Presta atenção. Bom, vamos conversar agora com o Juca. Nós estamos aqui, né, justamente na sede, aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos, um dia muito especial, esperando a chegada do secretário, justamente para falar sobre o assunto pertinente, essencial no mundo e, obviamente, o sindicato antenado com isso já traz esse encontro, né, Juca? Bom dia. Bom dia a todos que vão estar assistindo a gente, né? Primeiro, agradecer, né, Piracicaba agora por essa oportunidade da gente estar falando. E, lógico, a gente hoje está fazendo um evento, né, onde a gente traz o secretário do governo federal para estar falando sobre meio ambiente. A gente sabe a importância que se discute isso hoje no mundo, né? A questão do meio ambiente. Então, o Sindicato dos Trabalhadores, como a gente sempre fala, para a gente cuidar do trabalhador dentro da empresa, a gente já tem uma convenção coletiva onde a gente se discute, mas a gente tem que pensar nos trabalhadoras fora, né, do ambiente do trabalho. E hoje o que a gente vem fazendo, discutindo a questão social, a questão do meio ambiente, a questão da governança, que é o ESG, que é o que está vindo agora para dentro do mercado, as indústrias vão ter que se adequar à questão do ESG, então o sindicato sai mais uma vez na frente para estar fazendo essa discussão junto com as indústrias, junto com os trabalhadores, para que a gente possa ter um mundo sustentável, um mundo lá na frente, deixar um mundo sustentável para quem, os jovens, as crianças que vêm vindo agora. Então, a questão do meio ambiente, a questão social, da gente poder tratar o trabalhador, o filho do trabalhador, a esposa do trabalhador dentro, fora do ambiente de trabalho, esse que é o trabalho do sindicato, que a gente quer levar, sim, para frente e nessa discussão que se inicia hoje. Juca, eu arrisco dizer aqui que o ESG, toda a formatação do ESG, a gente já vê os sindicatos fazendo isso desde o início, né? Quer dizer, a busca do sindicato sempre foi justamente toda essa formatação que hoje o ESG está aí para nos, né, colocar nessa linha também, né? Sim, com certeza. A gente tem a questão nossa social, a gente já tem os projetos Sorriso Cidadão, o Indústria do Amanhã, temos a questão ambiental, onde a gente
tem todo um trabalho, a gente instalou quase 500 placas de energia para trazer, fazer com que o país tenha, o sindicato tenha energia limpa, e a questão da governança, que a gente também quer fazer essa discussão. Então a gente tem assim essa prática, mas a gente quer levar os trabalhadores para as trabalhadoras e discutir junto com as indústrias essa questão do ESG, do meio ambiente, da governança e principalmente da questão social que a gente precisa muito. Vamos falar agora, o secretário acaba de chegar aqui, assim como representantes da indústria, também aqui no local, né, e outras entidades. Secretário, muito importante a gente ter uma manhã como essa, né, nos sindicatos metalúrgicos, recebendo aí representantes da nossa sociedade, né. O momento é esse, né, não se pode mais tardar, temos que falar, temos que entender e compreender o que é ESG, né. Bom dia. Bom dia a todos. Com certeza, a agenda ambiental ela é a agenda mais transversal de todas, né? Seja do ponto de vista do desenvolvimento de novos negócios, as oportunidades da economia verde do futuro, mas a questão ambiental hoje é a que mais impacta a qualidade de vida das pessoas. Então, transformar as nossas cidades, as nossas empresas, não só é um imperativo do ponto de vista de sobrevivência, né, de adaptação a essa nova realidade das mudanças climáticas, dos eventos extremos, né, da perda de biodiversidade, entre tantos problemas globais, mas ela é também uma grande oportunidade para a gente se preparar para esse futuro, né? Um futuro que vai exigir de toda e qualquer empresa, do cidadão, dos governos, todos os níveis, que tenha uma preocupação, que se planeje melhor em relação à realidade que está hoje, aonde a gente precisa estar para chegar nesse futuro de baixo carbono, um futuro mais resiliente. Então é muito importante cada vez mais termos debates com a sociedade e por isso a importância aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba trazer esse debate, né? A transformação do emprego vem sendo muito grande, a gente vê também uma mudança muito grande nas habilidades, no perfil do emprego do futuro e a agenda ambiental é uma das agendas que mais move essa grande transformação. Por isso tenho que parabenizar o sindicato, né, por trazer esse tema, por trazer esse debate e a gente poder cada vez mais avançar essa agenda que é tão importante para todos nós. Secretário, a gente vê, né, a primeira coisa que nos vem é assim, o quanto é impactante isso para o nosso ambiente. Obviamente que sim, mas também impactante na geração de emprego, né? Ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando, né, secretário? Com certeza, né? A questão ambiental, normalmente, e ela foi por muito tempo vista, como se fosse eventualmente ali um obstáculo ao desenvolvimento, né? Obviamente isso não é verdade, muito pelo contrário, porque já há muitos e muitos anos sabe-se que o desenvolvimento ele tem que ser sustentável. Se o desenvolvimento não levar em consideração as limitações do ponto de vista ambiental, as oportunidades que a gente tem de aperfeiçoamento, esse desenvolvimento não vai ser inclusivo, não vai ser justo, não vai promover a redistribuição, né? O Brasil tem um grande desafio social ainda, somos um dos países mais desiguais de todos, o emprego industrial é um dos melhores empregos do ponto de vista de gerar renda, distribuir renda e para garantir que as empresas e indústrias do Brasil possam sobreviver, né? Lembrando que o Brasil passa pelo maior processo de desindustrialização das economias modernas, né? Do ponto de vista de participação no PIB, a gente não vai conseguir manter esse emprego. Então, os setores industriais vêm mudando, o comércio, o setor financeiro, o agronegócio, né? Esse ano a gente tem um trabalho muito importante que foi lançado ano passado do Plano Safra Verde, né? O Plano Safra Sustentável, ele traz hoje diretrizes muito importantes para também transformação do agronegócio, no Plano ABC, no Plano de Baixo Carbono. O Brasil, por ser uma potência ambiental, ele tem tudo para liderar essa agenda a nível mundial e, obviamente, ao liderar processos e novas fórmulas de lidar com alguns temas, a gente ocupa espaços e mercados que estão disponíveis, porque o consumidor moderno, cada vez mais, ele exige isso das empresas, do consumidor. A gente vê ondas e ondas em grandes países, na Europa, nos Estados Unidos, recentemente na China, né? Nós estivemos junto com o presidente Lula lá na China o ano passado, com a nossa ministra Marina Silva, assinamos acordos ambientais de rastreabilidade de produtos no Brasil para garantir que o produto exportado para a China não venha de desmatamento, para garantir que o produto brasileiro também traga uma pegada de carbono. Então, coisas que antigamente a gente só pensava nos europeus, né? Mas hoje não, a gente vê também os chineses, vê os Estados Unidos e o Brasil tem muito a ganhar, porque o Brasil tem um custo para redução da sua pegada de carbono muito menor do que outros países. A gente tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Por isso a importância e os benefícios que nós temos nesse processo de crescimento e consolidação, para que o Brasil possa gerar os empregos que são tão necessários, possamos sair novamente do mapa da fome, né? Infelizmente, durante a pandemia o Brasil voltou
voltou para esse lugar de muita insegurança alimentar ainda, de aumento da desigualdade, mas eu tenho certeza que se criarmos multiníveis de governança, né? Então uma governança multinível que inclua os municípios, estados, o governo federal, as empresas, a academia, a sociedade civil como um todo, a gente consegue avançar bastante nesse processo. O secretário conhece muito bem a cidade de Piracicaba, né, secretário? Fala um pouquinho todo esse envolvimento que você tem, obviamente, aí com o meio ambiente, falando da nossa cidade, né? Que é uma das referências da nossa região de meio ambiente. Claro, bem, eu sou piracicabano, né? Morei aqui até os 17, 18 anos. Estou fora há mais de 20 anos, né? Fui estudar fora do Brasil, depois em São Paulo e trabalho hoje lá em Brasília, mas antes estava em São Paulo também. Tenho família aqui, venho bastante para cá. Piracicaba, ela sempre foi um grande líder do ponto de vista, né, desse agronegócio inovador, de uma indústria metalúrgica que se adapta às mudanças do tempo, né? Piracicaba ainda mantém uma porcentagem de empregos no PIB industrial muito boa, né? Muito próximo dos grandes países, os países mais desenvolvidos. Isso mostra a pujança da cidade, né? Eu às vezes fico alguns meses sem vir para cá, quando volto, você vê cada vez mais grandes novos investimentos, novas construções. Então é uma cidade que tem muito para se beneficiar desse processo, por ter um centro de referência do ponto de vista universitário muito grande, que ajuda muito na criação dessas tecnologias e dessas inovações. Cada vez mais se fala que a economia do futuro é a economia criativa, é a economia da inovação. E a gente vê isso, né? Recentemente, você acompanha processos de pequenas empresas de inovação que, de repente, elas são maiores que o PIB do Brasil, né? Então, uma empresa de chip, a gente vê as grandes guerras comerciais entre Estados Unidos, China, né? O foco que o mundo vem dando em grandes processos de industrialização. Tivemos 3 das maiores políticas industriais da história da humanidade anunciadas nos últimos 2 anos, na China, na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil, no final do ano passado, conseguiu lançar finalmente um novo plano de industrialização, o Plano Nova Indústria Brasil, de criar uma indústria verde, forte, sustentável. Então, acho que a gente tem tudo para poder alavancar e potencializar os nossos grandes benefícios. Piracicaba certamente está muito bem posicionada, ocupando cada vez mais esse espaço de liderança regional num aglomerado urbano, né, ampliado de quase 2 milhões de habitantes. Também a gente precisa de escala, né, precisa de mão de obra qualificada, e as cidades que não oferecerem uma boa qualidade de vida, elas vão perder os empregos e os talentos do futuro, né? Se Piracicaba conseguisse reter uma parte desses milhares de estudantes que vêm para cá, a gente vai continuar liderando esse processo, mas para isso ocorrer, a gente precisa de uma cidade verde, uma cidade inclusiva, justa, preparada para os desafios das mudanças climáticas, dos eventos extremos, das enchentes, da poluição urbana, né? Eu estou, essa semana, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente aprovou a urgência da Resolução 491, que é uma resolução que fala dos padrões de qualidade do ar. E a gente está lá colocando todas as políticas públicas de redução de poluição. E lá eu lembrei que quando eu era jovem aqui em Piracicaba, né, criança, eu lembrava ali às vezes você tinha queimada na cana, você tinha lá chuva de cinzas de fuligem pela cidade. Obviamente, pela política pública isso evoluiu, isso fez o setor sucroalcooleiro brasileiro, em especial aqui na nossa região, muito mais produtivo, muito melhor. Se você compara ainda com alguns lugares, estados no Nordeste que ainda permitem a queima, nós temos uma produtividade muito maior. Então a legislação ambiental, muitas vezes, ela vem para somar nesse processo de busca e promoção da inovação que todos nós queremos. O futuro, ele é inclusivo, ele é sustentável, ele é inovador. E as cidades, em especial, que não liderarem esse processo, vão perder muito os talentos dessa revolução, e sem os jovens talentos para criar as empresas do futuro, as cidades que não se inovarem certamente vão perder muito espaço. Falando dos jovens, um detalhe que eu gostaria até de passar para você, temos uma parceria aqui de sindicatos metalúrgicos, o CIMESP, que é o sindicato patronal, no preparo e entendimento, né, desses jovens, de cursos oferecidos para esses jovens estarem no mercado. Isso já faz parte de ser inovador, de se pensar no futuro da cidade e do país. Né? Com certeza, né? Os jovens têm hoje um mundo de oportunidades pela frente, mas essas novas gerações, elas foram criadas numa nova realidade muito rápida, muito dinâmica, né?
de mídia social, de vídeos de poucos segundos. Então, cada vez mais no mercado profissional, né, eu, antes de ir para a Secretaria Nacional, lá no Ministério do Meio Ambiente, eu era diretor de uma grande empresa de tecnologia, né, uma das maiores empresas de veículos elétricos, painéis solares fotovoltaicos no mundo, e a gente vê essa nova geração, né, milênio e pós-milênio, entrando no mercado de trabalho, eles têm muita dificuldade ainda, né, de poder focar, de saber priorizar, de ter um diagnóstico claro, né, das ações que precisam ser feitas. Então, acho que a gente vai ter um trabalho muito importante de ensinar algumas habilidades, em especial cognitivas, interpessoais, que essa geração perdeu. Se você pensar nos jovens ali de 16 a 18 anos que passaram nesse processo dentro da pandemia, eles não tiveram oportunidade de desenvolvimento de algumas habilidades interpessoais que certamente dificultam muito esse futuro profissional. Por isso a importância de ter um trabalho muito focado nos jovens. A gente está agora preparando a Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Estamos atualizando o Plano Nacional Meio Ambiente e Juventude na Secretaria-Geral da Presidência, para que a gente possa fazer com que os jovens sejam os precursores. Hoje, o principal conflito que a gente vê no mundo é um conflito intergeracional. Por um lado, você tem a nossa geração, né, aqueles acima de 40, 50 anos, que vem consumindo muito mais recurso natural do que o planeta pode entregar, que vem degradando os ambientes urbanos, o ar, a água, numa velocidade muito maior do que a natureza pode regenerar, e a gente vai deixar essa conta para os nossos filhos e netos. Então, cada vez mais os jovens, e a gente vê isso, ficou muito consolidada naquela liderança sueca, né, a Greta, mas obviamente a gente tem no Brasil também o Engaja Mundo, vários movimentos. Essa semana a gente recebeu lá o movimento das periferias e movimentos negros pela questão da adaptação climática, né? Então são grandes movimentos e coletivos periféricos, vendo porque são eles que sofrem os impactos, são eles que vão sofrer cada vez mais essas consequências. Então eu acredito que a gente tem que fazer cada vez mais um esforço intergeracional de entender, porque todos nós que somos pais, avós, né? Eu lembro que, assim, desde que minha filha nasceu, mudou completamente as minhas prioridades. Então, se as nossas prioridades são o futuro dos nossos filhos, nós temos que mudar os nossos hábitos de consumo, de produção e de política pública hoje, porque não faz sentido a gente continuar nessa maneira como a gente vive, né? Nós fizemos alguns programas no ano passado, junto com a Embrapa, por exemplo, aqui no Brasil, de monitoramento da qualidade da água, né? Que chegou muito próximo de resultados do que a gente vê. Hoje, nos Estados Unidos, 75% da água consumida nas cidades americanas está poluída. Né? No Brasil, a gente deve encontrar números muito parecidos. Hoje, 90% da população mundial vive em lugares onde o ar está inadequado para respirar, conforme a Organização Mundial de Saúde diz. Então, a gente está falando Piracicaba e outras, né, aqui do grande aglomerado urbano industrial do estado de São Paulo. A gente até conseguiu avanços do ponto de vista do material particulado, né, pela presença do etanol, que é um biocombustível renovável, que reduz a poluição, mas a gente tem outros poluentes, por exemplo, como o ozônio, né, que geram perda de produtividade, dor de cabeça, né, problemas onde os nossos índices são iguais ao de São Paulo. Né? Então, uma pessoa que vive hoje em São Paulo, capital, ou aqui, né, na nossa região, ela perde 3 a 4 anos de expectativa de vida em relação à pessoa que vive em Curitiba. E se você for para uma periferia de São Paulo, uma periferia do Rio de Janeiro, ela perde 7, 8 anos de expectativa de vida, né? Isso é realidade. Eu estava conversando com uma jovem esses dias, num desses coletivos que foi no Ministério, falando de poluição lá em Volta Redonda, é um coletivo que tem lá muito próximo a uma grande indústria da região. Ela comentou que a mãe dela faleceu com 59 anos de problemas cardiorrespiratórios e pulmonares. E ela me mostrou a foto da mãe dela com 60 anos e eu penso na minha mãe com 70, né? Então, assim, a gente vê a diferença e pessoas morrem com 59, 60 anos de idade, com falência cardiorrespiratória, com a múltipla dos órgãos, porque vivem num ambiente que não é bom do ponto de vista ambiental. Essa referência em Cubatão, você lembra muito
também nos anos 80 era isso, crianças morriam, mortalidade infantil, jovem também, quer dizer, isso não pode tomar conta do nosso país, né? Claro, Cubatão inclusive é um grande case mundial, né? Recentemente eu tive na Organização Mundial de Saúde, o pessoal conta muito o caso, né, dos anos 80, 90, e Cubatão mostrou que é possível, com uma política integrada, investindo no que precisa ser investido, porque às vezes a gente está agora fazendo uma rede de monitoramento, né, em todas as grandes indústrias do Brasil, e aí alguns, né, atores falam, pô, mas aí essa indústria vai ter que investir 10 milhões para fazer esse tipo de filtro e tal. Eu falo, vai ter que investir, faz parte, ela lucra 50, 100 milhões todos os anos. E quem paga essa conta da ausência dos 10 milhões de investimento no filtro é a população na saúde pública. Você pega na época de inverno, né, em muitos lugares do Brasil, os postos de saúde estão 100% saturados. 30, 40% das pessoas que estão ali não deveriam estar ali. Aí outras pessoas morrem por outras doenças porque não teve acesso a um leito hospitalar porque foi preenchido por uma doença de menor gravidade, de um problema evitável. Então, a política pública ela tem que ser transversal. Hoje a gente vai falar muito disso, né? Porque do mesmo jeito que o governo busca essa transversalidade, criar governança para os processos, as empresas têm que fazer isso. Isso não é só o ponto de vista, né, de geração de oportunidades, mas é questão de sobrevivência. As empresas que não criarem mecanismos de governança, que não pensarem no impacto social das suas atividades e, obviamente, o impacto ambiental e as oportunidades que o meio ambiente traz para elas se desenvolverem, elas certamente vão correr um risco muito grande. Secretário, muito obrigado pela entrevista, parabéns, orgulho da nossa cidade aí, pelos pensamentos, pelas ideias, pela proposta, né? Tendo a vida e o meio ambiente em primeiro lugar. Parabéns, orgulho da cidade, viu? Parabéns, prazer em conhecer. O prazer é meu, que agradeço a oportunidade. Vamos conversar com o Eric, ele que é presidente do CIMESP. Eric, um assunto pertinente, obviamente que nós estamos aqui justamente para trazer isso para a população. E a presença do CIMESP é estar antenado o que o mundo hoje fala. E o empresário piracicabano está dentro disso, né? Bom dia. Bom dia, Neto, tudo bom? Então sim, nós estamos dentro, né? O assunto ESG hoje é o assunto mais em voga em tudo, né? Que é a parte de meio ambiente, social e governança. E Piracicaba está bem à frente. Nós tivemos o ano passado um projeto aqui capitaneado pelo Alex Salvaia, que é o secretário de meio ambiente. Nós conseguimos qualificar várias empresas nesse processo, que na verdade a empresa e o meio ambiente e a parte social tem que andar juntos, sabe, Neto? Porque a sustentabilidade do mundo melhor, você tem que estar andando junto. É óbvio, demanda um pouco de investimento, nós temos que mudar um pouco as nossas matrizes energéticas, temos. E eu falo que Piracicaba, desse lado, é uma cidade muito abençoada, porque nós somos a cidade do etanol. E a maior empresa produtora de etanol, açúcar e energia está aqui em Piracicaba, né? Sua matriz, que é a Raízen. Então nós estamos trabalhando muito para melhorar essa nossa matriz energética em Piracicaba. Também o lado social, porque hoje toda empresa depende da sociedade, a gente não consegue andar sozinho. Nunca conseguiu, mas eu acho que isso está mais nítido, está mais arraigado hoje. E óbvio, a governança, que é a questão de compliance, uma questão interna, porque você tem que seguir alguns princípios éticos, né? Que um tempinho atrás aí estava meio falho, né? Meio perdido. Então nós conseguimos fazer isso. E esse evento do Sindicato dos Metalúrgicos, muitos acham, nossa, mas Sindicato Metalúrgico se mexe. Gente, o nosso objetivo ao final é o mesmo, é o bem-estar do colaborador. É óbvio que pode puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas nós estamos juntos, nosso objetivo mesmo. Então, o CIMESP, através da minha pessoa e de toda a minha diretoria, e o Sindicato dos Metalúrgicos, Juca, a diretoria dele, a gente tem sempre conversado, porque uma melhoria da indústria melhora a vida do colaborador, que traz melhorias para a cidade. O Eric, conversando com o secretário, no meio da conversa ele falou do jovem, né? E do preparo desse jovem nessa mudança de mercado da indústria, né? A decoração e tudo. Então, um dos pontos da ESG é como preparar
a população para isso. E, obviamente, eu falei para o secretário, falei, aqui em Piracicaba, o Sindicato Patronal, o Simesp, e o Sindicato Metalúrgico tem um projeto em conjunto no preparo desses jovens. Ele falou, isso é de excelência. Ele elogiou muito, dizendo que isso é de excelência. Quer dizer, você vê como as coisas em Piracicaba, elas acontecem, né? No olhar para o próprio quintal. Sim. Quando você olha para o seu quintal, você se torna universal. Né? Isso acontece justamente guiado, encabeçado pelos dois sindicatos, né, Eric? Sim, nós tivemos que fazer isso, Neto, porque assim, você teria uma outra solução? Teria. A gente sabe que a indústria 4.0, a automatização está aí. Só que máquina não consome, ela consome só óleo e olhe lá. Então, você começa a criar um problema futuro. Bom, tudo bem, eu vou automatizar, mas quem vai ser o meu consumidor? Quem vai comprar o meu produto? Quando você traz as pessoas que estão numa situação de necessidade, que não conseguem se inserir no mercado, por questões mil, tá? Não nasceram com a oportunidade, vieram numa situação que não conhecem a oportunidade. Então, qual que foi o nosso trabalho, junto com o Exército, das Formiguinhas, junto com a Diocese e com o Senai, que nós estávamos falando agora, Confira, aqui sobre isso. Qual foi o nosso trabalho? Gente, vamos trazer? Dá para a gente fazer. E isso gera um ciclo virtuoso para a cidade, porque você vai trazer pessoas que vão poder consumir, vão ter o direito de escolher, não é aquilo que vai ser o assistencialismo que eu vou te dar o dinheiro para você, mas você não pode escolher muito. Eu falo o seguinte, essas pessoas que começam a sair dessa inércia, dessa situação que é triste, elas passam a viver a vida e não passar pela vida. Porque quando você conhece, quem que nunca aprendeu uma coisa, ficou feliz, conheceu uma coisa, conquistou, você passa a viver a vida. A pessoa que fica na parte periférica, que vive de assistencialismo, não trabalha, por mil questões, eu acho que não vive a vida. Tem pessoas que querem isso da vida, quem sou eu para julgar. Mas eu acho que o trabalho nosso, meu e do Juca, a gente tem muito essa consciência que é o quê? Nenhum dos dois nasceu presidente de sindicato. Eu fui metalúrgico, eu trabalhei com o Hugo. O Hugo, que é o diretor financeiro do sindicato, foi meu gestor. Então assim, a gente sabe o que é trabalhar no chão de fábrica, a gente sabe o quão gostoso é conquistar as coisas. Entendeu? O Juca trabalhou em chão de fábrica, o meu. Então assim, por que não estender essa oportunidade? Que você cria uma oportunidade social. Criando uma oportunidade social, você vai tendo mais conhecimento da cultural, você vai assim defender o meio ambiente, que você sabe que o meio ambiente ele é finito, muitos acham que não, ele é finito sim, tá? E você vai melhorando a vida de todo mundo. É um trabalho a longo prazo, muito longo. Mas só que você falta só uma coisinha para isso acontecer, tem que ter vontade. Quando você tem vontade, você faz. E é o que a gente tem conseguido. Nós nos unimos, porque muita gente achava, duas entidades totalmente Como isso vai acontecer? Mas nós não somos. Nosso objetivo, se o funcionário não for trabalhar bem, a gente costumava ouvir aquela, né? O Corinthians perdeu no domingo, o cara não trabalha bem na segunda, certo? E é uma grande verdade, entendeu? Então assim, se meu funcionário não está feliz, como é que ele vai produzir? Se ele não produzir, o que eu vou vender? Se eu não vender, como que eu vou receber? Então assim, de novo, é um trabalho em conjunto, é uma visão que a gente conseguiu mudar do lado empresarial, nós estamos conseguindo mudar do lado dos colaboradores e juntos focando no mesmo ponto. Gente, todos nós podemos ganhar, só precisamos entender como fazer e explicar, porque de vez em quando o outro lado não entende, tá? Tanto o lado do empresário quanto o lado do colaborador. E fazendo isso você melhora. E o projeto hoje que está aqui, que o Juca está capitaneando, que o Sindicato Metalúrgicos está capitaneando, é um projeto para mostrar isso. Juntos a gente vai chegar mais longe, a gente consegue muito mais. É só explicar que a gente consegue, a gente chega lá. Atitude visionária, né, dos empresários, do sindicato, é isso que traz o bem para a cidade de Piracicaba. Eric, parabéns, vamos junto, aí acho que a conversa vai ser muito boa, agregando muito aí para a cidade de Piracicaba. Mais uma vez, parabéns pelo sindicato, parabéns pelas iniciativas. Imagina, Neto, eu que agradeço por tudo e quero já parabenizá-lo, você e a Maria, que estão ganhando o título de cidadão, e claro, cidadão
que, olha, parabéns, viu? Vocês merecem e achei muito legal. Espero estar lá na sexta-feira. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Vamos conversar agora com o Daniel, ele que é CEO da PSEG. Daniel, a gente vê que a PSEG tem todo um trabalho, né? Já na história da PSEG, justamente se pensar ESG. É claro que o encontro com esse sindicato é de suma importância, né? Trazendo indústria, trazendo secretário nacional. Tem que ter mais disso, né? E é inovador o que o Sindicato Metalúrgico está fazendo, né? Bom dia. Bom dia, sem dúvida. É fundamental passar essas boas práticas, né, de ESG para cada vez mais aproximar a iniciativa privada da sociedade e do meio ambiente. Então, à medida que o sindicato aproxima e conscientiza os seus associados, e até as crianças, eu vejo muitas crianças aqui, eu acho que faz com que essa cultura e esse aprendizado ele se perpetue. Então, cada vez mais aproximar o mercado de trabalho da sociedade vai fazer com que os próprios futuros funcionários se interessem em participar da categoria. Isso é tão importante, né? A gente vê, retomando até o que eu falei, a própria PSEG, o próprio espaço físico dele é levado em consideração, né? As diretrizes são embasadas justamente no ESG. Exato, nós fazemos o que a gente acredita, certo? Então, as boas práticas de ESG, elas são aplicadas no PSEG. Só que existe uma construção e a gente sabe que as coisas não caem do céu. Então, existe um trabalho que precisa ser feito não só no PSEG, mas em todas as empresas que queiram trabalhar aí nesse mundo moderno, né? Vai parte do hábito até a estrutura física mesmo, né? Exato. Não, tudo começa pela iniciativa. São as pessoas que fazem as estruturas, são as pessoas que fazem os processos, são as pessoas que ajudam na construção dessa cultura de ESG, né? Deputado Elinho Zanata presente aqui nesse encontro do Sindicato dos Metalúrgicos. Elinho, um dia muito especial, né? Obviamente, você como deputado, mas também como empresário, né? Isso já está sendo visto, não é de agora, né, Elinho? Eu queria que você falasse um pouquinho de toda a sua experiência enquanto empresário e também enquanto deputado, né? Assunto pertinente. Bom dia. Bom dia, Piracicaba agora, bom dia, o Neto aqui, prazer em estar com você novamente, está uma honra muito grande. E dizer para vocês, assim, da importância, assim, nós estamos aqui, fomos convidados aqui no Sindicato Metalúrgico para fazer o quê? Para ouvir um pouco sobre as políticas na área em especial, tá? De meio ambiente, de ESG, que eu acho que é o quê? É a pauta que nós estamos levando. O Brasil sempre está alinhado a essas pautas internacionais. Mas depois que a política entendeu que o ESG já vem há anos nas empresas, já vem há anos, e não é empresas grandes, só multinacionais, não. São empresas nacionais, empresas de pequeno porte, porque quem não trabalhar com esse tipo de atividade, não trabalhar com essa governança, ele não dá transparência. E aí também há um entendimento muito claro que as empresas, ela tem um papel social, né? O Brasil tinha muito essa visão do empresário não participa, o empresário ele não tem esse viés social, ele só quer ter lucro. E as empresas entenderam que a empresa é uma célula também da sociedade, ela é uma célula viva onde ela está inserida tanto no município como no estado, enfim, e através do nosso país. Então, ou seja, vai ser muito importante aqui a gente estar acompanhando a palestra. O sindicato aqui está de parabéns, o Sindicato Metalúrgicos aqui, através do Juca, através de toda a diretoria, quero complementar, por quê? Porque eles estão implementando as práticas ESG, quer dizer, você veja bem, já chegou na ponta ali onde o sindicato atua, que é a base dele. Então, a importância que é. Hoje nós vamos estar aí com o Adalberto Maluf, fazendo uma excelente palestra, representando o Ministério do Meio Ambiente e trazendo técnicas e práticas inovadoras. Então, para nós é muito importante aprender, entender e ver onde esse contexto a gente pode aplicar, lógico, não só como empresário, mas também dentro do mandato que foi nos dado como deputado estadual, poder contribuir e trazer isso para a sociedade. Então, vai ser, eu acho que muito importante que a gente possa ouvir, aprender e participar e dar as nossas opiniões. Muito bom. Ali, o Piracicaba, a nossa região, é exemplo, né? A gente tem que destacar isso, né? Exemplo, empresário daqui, junto, a gente pega o Cimesp, né? Conversando com o Eric agora, ele falou, Neto, a gente tem várias práticas justamente nesse sentido, não é de agora, em parceria com os sindicatos metalúrgicos também. Isso é inovador, né? Exemplar inovador, e aqui na nossa cidade, né? Eu acho assim, ó, você tem o Cimesp, que é o sindicato dos
do lado empresarial, né? E você tem o Sindicato dos Metalúrgicos, que é o lado do funcionário. Você vê que Piracicaba ele dá exemplos de que é possível trabalhar práticas comuns, é possível trabalhar temas entre o próprio trabalhador e o próprio empresário. Então, ou seja, esse é um exemplo. E eu falo assim, Piracicaba é um gigante, mas precisa começar a acordar e andar, né? Mas nós vamos andar mais rápido agora. Você imaginou se a gente fazer esse gigante andar? E eu acho que esse é o grande desafio. E o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato das Indústrias, eu acho que está dando um exemplo para a gente, inclusive na área política. Conversar com o Zé Luiz, que é justamente secretário, né, de renda da cidade, emprego. Zé, conversando um pouquinho agora aqui com o secretário, ele falou, uma das características do ESG justamente a geração de emprego. E eu tive o prazer de falar para ele, olha, Piracicaba, de projetos ligados à prefeitura, o trabalho de renda, está despontando, né? São muitas gerações de emprego, né? Porque há um medo, né, Zé? E o emprego? Mas está aí a prefeitura trabalhando e a gente vê justamente esse caminho, né? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você e parabenizar aqui o Sindicato dos Metalúrgicos por essa palestra, por esse evento da sustentabilidade em foco. Hoje a preocupação mundial com o meio ambiente e com um emprego saudável, né? E com desenvolvimento econômico também, né? Preocupação com o meio ambiente, por isso está aí o ESG. E como você falou bem de emprego, é verdade. Hoje também nós fizemos uma ação no Dia Internacional da Mulher, né, sobre emprego, mais de 300 vagas abertas para as mulheres, e isso vem de encontro com a palestra de hoje aqui no sindicato. Então hoje a gente tem que se preocupar muito com a qualidade de vida, com o emprego, com a renda das pessoas, mas com o meio ambiente. Hoje os automóveis, os ônibus, os aviões, né? A mobilidade urbana passa pela questão ambiental. E é por isso que a Prefeitura de Piracicaba também, no dia 8 e 9 de abril, vai ter aqui um grande evento para tratar do hidrogênio, né, e capitaneado pelo prefeito Luciano Almeida. Todas as montadoras praticamente já confirmaram presença, o vice-presidente da República e outras autoridades como a Unicamp, USP, IPT e tantos outros para desenvolver programas voltado à qualidade de vida, ao meio ambiente, mas com políticas que geram emprego, renda, com sustentabilidade. Pois é, a gente pode dizer que Piracicaba acaba sendo um exemplo aí, né? Ela é justamente a sede da região metropolitana, mas ela é exemplo justamente dos empresários, né? A parceria e vários projetos entre os sindicatos metalúrgicos e o CIMESP, né? E obviamente a prefeitura também sempre fazendo o trabalho. Tudo isso é muito positivo e destaca Piracicaba, né? Sim, Piracicaba hoje é um marco, né, do desenvolvimento do etanol. Começou aqui, né, as grandes eventos tecnológicos começou aqui. E quando se une trabalhador, empresário, governo, isso dá credibilidade, né? Isso dá segurança jurídica para o investidor. Então é por isso que eu acho que é importante essa história de trabalhadores, empresários, sindicatos metalúrgicos e o poder público buscarem parcerias para apresentar Piracicaba para o mundo. Isso aí, é exatamente o que o sindicato faz hoje, recebendo aqui o secretário e recebendo empresários, né, agentes públicos, justamente para isso, né, Zé? Sim, eu acho que isso é um papel importante do sindicato. Garantir o emprego, mas garantir a cidadania plena das pessoas. Perfeito. Zé, parabéns pelo trabalho desenvolvido e parabéns também por toda a história junto aos sindicatos metalúrgicos. Parabéns a você, né, que ganhou o prêmio, né, importante também, e conto sempre com a gente. Tá aí então, o sindicato dos metalúrgicos, a criançada, muito bom, né? Muito bom mesmo pensar nisso, sindicato inovando, né, com os parceiros, trazendo a Piracicaba esse assunto tão importante. Maluf, olha, é de um saber, parabéns a toda a família, parabéns ao Maluf, né? Ele tem um saber, gente, ele conhece, não, obviamente por isso ele está onde ele está, né? E Piracicabano, orgulho da nossa cidade. Já conversei com ele, ele virá um dia para a gente fazer um programa aqui
para poder falar bastante. Ele conhece muito, viajou o mundo inteiro, está viajando o mundo inteiro, falar de negócios. É importantíssimo, importantíssimo. Parabéns, sindicatos metalúrgicos.